A batalha entre Sukuna e Satoru Gojo continua e tivemos vários pequenos detalhes importantes nessa segunda parte que talvez você tenha deixado passar, mas uma coisa é certa, galera, os dois feiticeiros estão se divertindo pra caramba nessa luta. Vamos falar hoje sobre o capítulo 224 do mangá de Jujutsu e para você não ficar de fora de nenhuma atualização sobre essa reta final do mangá que deve acabar ainda esse ano, lembra sempre de conferir a sua inscrição no canal e se o sininho também tá ativado para sempre saber quando tiver vídeo novo e vir correndo assistir e poder ficar sempre atualizado, beleza? Capítulo passado, galera, a gente viu o Gojo usando 200% do vazio roxo, o que gerou uma certa dúvida em algumas pessoas se ele teria dobrado ou ele teria triplicado o poder da sua técnica. E essa foi uma dúvida válida porque tudo depende da interpretação, da semântica da própria frase, né? E para isso a gente precisaria analisar exatamente o que foi dito nela. Primeiro, na tradução prévia que a gente teve, que a gente usou como base aqui para o vídeo, foi dito que ele consegue, através da execução do ritual, né, extrair 120% da sua técnica, né? Um usuário pode extrair até 120% da sua técnica, o que dá um sentido dele ter, sim, tido um acréscimo de apenas 20%, porque 100% é basicamente o todo natural. Depois, a gente teve a tradução oficial da Manga Plus, e nessa tradução oficial é dito que uma técnica é elevada a 120% da sua potência, o que pode parecer um pouquinho confuso, uma nuance um pouquinho diferente, mas ainda carrega o mesmo significado. Você eleva a 120%. Se você estivesse usando 100%, seria o todo natural da sua técnica e somado a isso, esses 20%, que na prática tiveram outros acréscimos que fizeram com que ele executasse 200% da sua técnica. É diferente, por exemplo, se tivesse sido dito que a técnica ela foi, por exemplo, aumentada em 120%, porque quando você fala dessa forma, realmente você tem um aumento, um acréscimo de 120%, ou seja, você já teria os 100% natural da técnica e além disso você teria um aumento de 120% ou 200%. Então, tudo depende das pequenas minúcias ali da frase, mas tudo leva a crer que realmente ele utilizou 200% da sua técnica, o que significa que ele teria dobrado o seu poder. De qualquer forma, né? Bom, a luta continuou no fim das contas, então esse é um detalhe que na prática não vai interferir muito daqui pra frente. E falando em daqui pra frente, vemos o começo desse capítulo com o Sukuna dizendo pro Gojo: "Você parece bem feliz pra alguém que só me pegou em um ataque surpresa, não acha?" É engraçado que nessa hora o Gojo já fecha a cara, tipo, eu tô rindo por acaso agora? E continua: "Você é só um peixe na minha tábua de corte. Um peixe talvez um pouco mais fresco, mas ainda assim só um peixe sem nome." E é muito engraçada essa forma que o Sukuna ele fala em relação ao Gojo, por dois motivos. Primeiro, por conta das técnicas do Sukuna, que sempre tem a ver com preparo de alimentos, né? Seja com técnicas de corte ou técnicas de fogo, que ele usa para, assar os seus alimentos, os seus inimigos ou cortar os seus inimigos. Então por isso que ele fala dessa forma, né? Referenciando ele como se fosse um peixe prestes a ser assado, prestes a ser preparado. E segundo, por conta da diferença de idade, quando ele diz, né, que ele é apenas um peixe talvez um pouco mais fresco, ou seja, o Gojo é alguém muito mais novo do que o Sukuna, mas não tem como o Sukuna ele não se sentir incomodado com isso pelo fato dele ser um feiticeiro milenar e ele tendo voltado recentemente e vendo o Gojo, por exemplo, conseguindo disputar um X1 com ele, dá uma sensação de, de injustiça. Porra, eu tô aqui há 1000 anos e você chegou agora e já tá conseguindo lutar no meu nível? Como assim? Dá uma certa invejazinha ali no Sukuna, né? Então foi legal toda essa primeira frase deles dois conversando. Seguindo, vemos que o Sukuna já está completamente curado depois de conseguir aguentar os 200% do vazio roxo. Os seus dois braços já estão curados, contrariando a ideia de algumas pessoas de que ele não conseguiria regenerar depois de levar uma técnica como aquela. Mas é aquilo, galera, se os átomos, se as moléculas, elas são desintegradas, eu acho que na prática não interfere muito se foi através de um golpe normal, por exemplo, como o brilho vermelho ou o vazio roxo, por exemplo, porque na prática
prática, o que ele faz é conseguir reconstituir as suas células, né? Então, na prática, ele conseguiria sim se regenerar, como foi o que a gente viu nesse capítulo. Então, o Sukuna, ele já entra na sua pose de bucha, sua pose de luta, e ele diz para começar, vou te descamar primeiro, né? Mais uma vez, chamando ele de peixe, né? E na página seguinte, vemos o Gojo também se preparando para entrar em combate direto contra o Sukuna e dizendo, galera, cara, foi louco isso, ele dizendo que pretende matar o Sukuna e o Megumi junto e que vai ficar na memória mesmo, tipo, vai ter que matar o Megumi e vai ficar na memória. Mas eu não acho que é bem assim, não. Eu acho que foi mais um blefe ali do Satoru Gojo ter dito aquilo só pro Sukuna se sentir meio pressionado, sabe? Mas na prática eu não sei se, tudo bem, usou ali a técnica 200% do vazio roxo capítulo passado, mas eu acho que ele já esperava que o Sukuna ele fosse aguentar aquilo, então não sei. Eu acho que eu senti um tomzinho, uma nuancezinha um pouco de blefe ali. Então os dois começam a se engalfinhar com o Sukuna ali, tentando dar uma chave de perna ali no Satoru Gojo. Fica aquela coisa meio, você não sabe se tá lendo um shonen, se tá lendo outro gênero, enfim. Mas seguindo, vemos o Gojo desviando ali de uma porrada do Sukuna e deitando no chão, galera. O homem não cansa de tirar onda com o Sukuna e deita no cara, tá muito fácil, vou ter que lutar deitado aqui, galera. E usa o que parece ser o brilho vermelho contra o Sukuna, jogando ele contra a parede e depois afundando ele ainda mais pra dentro ali daquele prédio e isolando ele bem pra longe mesmo, né? O Sukuna, ele até tenta se levantar logo em seguida, mas o Satoru Gojo chega correndo e mete um chutão na barriga do Sukuna que isola ele pra ainda mais longe até eles irem para uma ponte, onde nessa ponte a gente vê que o Sukuna ele já consegue meio que se levantar e existe ali um efeito de corte, né, ao redor dos dois ali, recortando um pedaço da ponte que faz parecer que foi feito do próprio Sukuna, já que ele que possui habilidades de corte. Só que mesmo assim, mesmo essa sendo uma tentativa de deixar de desestabilizar também o Satoru Gojo, tirando ali o chão dele, ainda assim o Satoru Gojo ele salta e usando o seu azul, aparentemente, né, que é a sua força de atração, ele puxa o pedaço da ponte para cima e arremessa contra um prédio, só que o Sukuna consegue desviar daquilo, né? E aqui é que a gente entra na parte talvez mais polêmica desse capítulo, que gerou algumas interpretações ali diversas ali do que aconteceu nessa página a seguir. A gente vê o Sukuna preparando a sua técnica de corte do desmantelar e o Gojo ali num pequeno quadrinho fazendo uma expressão de que mais parece uma expressão de surpresa, um pouco de espanto também ao mesmo tempo, só que a técnica não acerta o Gojo, a técnica corta o prédio que estava atrás do Gojo. E aqui que foi a grande polêmica do que exatamente aconteceu nesse momento, sabe? Na minha primeira leitura, que eu inclusive fiz um react ao vivo aqui no canal, eu disse que fez muito parecer, deu muito a entender que o Sukuna ele mirou no próprio prédio, principalmente com a página seguinte que a gente vai ver depois, né? Deu muito a entender que o Sukuna ele já mirou para trás do Gojo ali para tentar criar uma distração para que o Sukuna ele fosse para cima do Gojo ali e aproveitar essa brecha. Só que algumas pessoas até sugeriram que talvez o Sukuna tivesse mirado no próprio Gojo e o Gojo ele teria desviado para que ele não fosse acertado. Só que isso não faz muito sentido porque o Gojo ele tem do seu infinito, então uma técnica como aquela teoricamente não teria efeito, não conseguiria transpassar a barreira do infinito que protege o seu corpo. Então não faria sentido ele ter que desviar, sendo que ele nem sequer precisaria desviar. E uma outra interpretação ainda mais nada a ver, que foi a técnica de corte do Sukuna ter conseguido chegar até o Gojo, ou mesmo ele talvez tentando desviar ou não, mas o infinito do Gojo tendo feito o golpe ele ser redirecionado para a direção do prédio. Só que não faz sentido também porque o infinito do Gojo ele não faz isso. Ele simplesmente desacelera o golpe até que ele simplesmente fique estagnado, dê uma impressão de que ele está parado, ele não redireciona para nenhum outro lugar. Então isso não faz sentido. Mas a interpretação mais válida no fim das contas seria que realmente o Sukuna ele mirou diretamente no prédio e a expressão do Gojo foi de tipo, carai, como assim? Ficou ali meio surpreso com o golpe, mas acho que nada demais ali. Vemos então na página seguinte o pedaço do prédio caindo em direção aos dois e o Sukuna aproveitando essa brecha para ir para cima do Gojo num X1 mais de perto, mas
o seu infinito estava ativado. A gente vê que o soco do Sukuna não consegue pegar no punho ali do Satoru Gojo. E nessa hora a gente pode ver que os dois personagens eles estão cobertos de uma energia. E aqui pode ser, existe a possibilidade do Sukuna ele ter usado da amplificação de domínio. Para quem não lembra, além da expansão de domínio tradicional, né, que a gente conhece, que os personagens eles expandem o seu domínio, a gente sabe, temos também o domínio simples, onde você cria um círculo ao redor de si mesmo e tudo que entrar nessa área fica sujeito aos efeitos da sua expansão de domínio mesmo. Só que a gente também tem uma terceira forma de usar o seu domínio, que é a amplificação de domínio, que ao invés de você precisar ficar parado dentro do círculo, você cria uma camada ao redor do corpo que te permite se mover por aí. E o que a amplificação de domínio faz é permitir com que você ultrapasse qualquer técnica inata, como o Jogo e a Hanami fizeram para ultrapassar o infinito do Gojo. Sim, é algo roubado nesse nível, porque é como se fosse um domínio portátil que fica ali ao redor do seu corpo e você pode se mover livremente, e que quando você se aproxima de outra pessoa, ela te permite, de certa forma, invadir o espaço dela e ignorar a existência de qualquer técnica inata, incluindo o próprio infinito do Gojo. Ou seja, pode ser que o Sukuna ele tenha mostrado isso pra gente nesse capítulo e tenha tentado usar da sua amplificação de domínio ali ao redor do seu punho para tentar ultrapassar o infinito do Gojo. Só que o que acontece é que a estratégia do Gojo durante o arco de Shibuya enfrentando o Jogo e a Hanami foi desativar o seu infinito para que a Hanami visse isso como uma oportunidade de vitória e ativasse a sua técnica inata para ir com tudo e para ofensiva. Só que existe a regra que você não pode usar a amplificação de domínio e a sua técnica inata ao mesmo tempo. E o Gojo aproveitou essa brecha para ir para a ofensiva também e acabou ficando na vantagem. E o que a gente vê nesse capítulo de agora foi o Gojo meio que fazendo exatamente a mesma coisa. O Gojo, a gente vê que ele desativa o seu infinito e surpreende o Sukuna puxando ele para dentro do prédio ali, né? E eles acabam não sendo acertados por aquele pedaço do prédio que estava caindo. Ou seja, pode ser que tenha existido uma situação bem parecida com o que a gente teve durante o arco de Shibuya com o Sukuna, ele tendo apresentado pra gente a amplificação de domínio dele que a gente até o momento não sabe que ele possui, mas caso seja confirmado então fica aí evidenciado pra gente nesse capítulo, e o Satoru Gojo, já sabendo que ele conseguiria dessa forma ultrapassar o seu infinito, decidiu aproveitar a brecha e mudar um pouco ali, né, o que ia acontecer, puxar ele pra dentro e surpreender de volta o Sukuna, no caso. Já dentro daquele pedaço do prédio que estava caindo, que na verdade eles foram jogados pra dentro daquele pedaço, vemos o Sukuna puxando uma porta aleatória que acaba ficando entre eles dois, e como uma distração, os dois preparam um golpe cada um. E o efeito disso é o prédio ter sido completamente destruído, todo aquele prédio acaba destruído, e depois vemos simplesmente os dois saindo dos escombros e caminhando lado a lado como se fossem melhores amigos, como se eles tivessem feito aquilo como uma dupla e não como inimigos mortais jurados. Foi muito engraçado isso, essa última página, porque o Gojo ele mesmo diz, né, que vai botar aquela destruição na conta do Sukuna, e o Sukuna responde dizendo como se ele tivesse moral alguma para falar aquilo, né, para dizer aquilo, sendo que ele também contribuiu para a destruição daquele prédio, né? E para fechar a grande cereja no finalzinho desse capítulo foi o Gojo lembrar que a Mei Mei estava filmando de algum lugar aquela batalha, lembrando que ela já tinha dito, né, que já estava rolando uns sites de aposta ali para ver quem ia vencer, se ia ser o Sukuna ou se ia ser o Gojo, e a Mei Mei, boba do jeito que não é, né, já pelo visto tá filmando tudo que tá acontecendo, porque ela provavelmente deve ter apostado algum dinheirinho lá no site de aposta também, né? Esse foi um capítulo bem mais dinâmico, pouca coisa realmente grandiosa aconteceu como foi no capítulo passado, teve pouquíssimo diálogo, talvez se tivesse tido um pouquinho mais deles dois trocando farpas enquanto a gente visse a porradaria, mas foi uma porradaria um pouco mais fria, né? Deu uma esfriadinha em relação ao capítulo passado. E falando nele, se você tá um pouco por fora de tudo que tá acontecendo, você pode conferir a minha última análise que vai aparecer na tela agora. Se você
você quiser ficar um pouco mais por dentro de tudo que tá acontecendo. E lembra mais uma vez, se você curtiu o vídeo e ficou até o final, lembra de deixar aquele like, se inscrever no canal mais uma vez e ativar o sininho para sempre saber quando eu tiver vídeo novo. Capítulo que vem não vai sair semana que vem, mas vai ter vídeo de Jujutsu aqui no canal, sim, que já tá programado, beleza? Até a próxima, tchau!